não. Tem aí outro erro do Marcos Braz. O Marcos Braz, cerca de 15 meses antes do contrato do Gabigol se encerrar, lá para outubro do ano passado, deixou tudo acertado, praticamente acertado, para renovar o contrato do Gabigol, nas bases mais ou menos que foram reveladas pela imprensa há poucos dias, né? Mais 4, um ano, que é esse ano que estamos agora, mais 4, com aumento de salário, com luvas, com tudo que teria direito. A notícia pegou mal, a torcida reagiu mal pela fase dele. Por que você vai dar um aumento, um contrato novo tão longo, até 32 anos, para um jogador que está em má fase? Que história é essa? Por que esse tempo todo de contrato? E dentro da diretoria repercutiu muito mal. Parou no Landim. Não sei se o Landim já tinha autorizado ou não o Marcos Braz a fazer esse acordo. Possivelmente até ter dado sinal verde. Mas travou nele. Ele sentiu, opa, parou. Agora, os representantes do jogador, quando vão negociar, claro, eles não estão errados. Eles vão chegar e falar, não, vocês acertaram com a gente isso aqui. Agora eu quero isso aqui. 4 anos nessas condições. E vai ficar esse impasse. Se o Corinthians volta amanhã, querendo oferecer ao Gabigol um contrato maravilhoso, claro que ele vai especular em cima disso. O Corinthians ou qualquer outro clube. Ou seja, o Flamengo se meteu também numa situação ruim nessa negociação, porque vai ficar o dito pelo não dito. O Flamengo fala, não foi bem isso que eu prometi. E os representantes do atleta falam, não, vocês prometeram sim. Essa situação agora é uma outra pataquada do departamento de futebol encabeçado pelo Marcos Braz. Não tinha nada que negociar um negócio desse. Tão cedo. 15 meses antes, né? Qual o sentido? Qual a lógica? Não, mas ele pode assinar um pré-contrato. Então tá bom, faz um contrato de 1 ano, 2 anos, em bases mais razoáveis. Se o Gabigol estivesse jogando em 2023 o fino da bola, fazendo gols decisivos, ganhando títulos, acho que ninguém ia nem reclamar. Não, renova com ele, vamos embora. O cara tá, né? É ídolo. Mas não, foi o contrário. As aparições em entrevistas. O que ele fez naquela entrevista no Podpah, inverte os papéis. O jogador do Flamengo, dando uma entrevista, flertando com outro clube, com sua torcida, que foi a torcida do Corinthians. Sendo entrevistado pelo Igão, que estava com a camisa do Corinthians, que é corintiano ali, puxando o assunto, e ele jogando charme. Pô, não, porque seria lá, negócio de favela, é muito legal. Usou uma outra palavra, né, um palavrão. Pô, peraí, cara. Peraí. Não tem cabimento, cara. Se ele fosse um atleta livre, um jogador que estivesse indo para o Corinthians, legal, bacana. Se jogasse no futebol internacional e estivesse aqui de férias, poderia até ser. Mas não, são clubes. Pega um jogador do Corinthians, imagina o Cássio dando uma entrevista e falando, jogar no Flamengo seria, né? Nossa, aquela torcida do Maracanã, quando eu vou lá, eu fico realmente impressionado. O corintiano ia gostar. Não, legal, o Cássio elogiando a torcida do Flamengo. A banana. Os caras ficam furiosos, lógico. O torcedor não gostou. Então, quando o Gabigol faz isso, ele arranha a sua idolatria. Eu acho que é pouco inteligente. Porque ele não conquista os corintianos com isso, só os bobos que se iludem com isso. Porque está jogando só um charminho, né? E ele fica mal com a torcida que o trata tão bem. E que esse ano que passou até teve alguns momentos de crise, por conta dessas atuações. Que agora está fazendo treinamento físico, bota na rede social, não basta. A questão é técnica também. Melhorar a finalização, chutar com o pé direito, aprender a cabecear, aumentar o repertório dele como jogador de futebol. Está bem fisicamente, tecnicamente, mal não vai resolver rigorosamente nada. Então, mais uma pataquada capitaneada pelo Marcos Braz. Porque fez um acordo e eu acho que aí o agente do Gabigol não está errado, não. O cara vai falar o quê? Se você botou isso aqui para mim, eu agora quero que você cumpra. Então, como é que vai ser? É muito possível, provável, não sei, mas é possível que haja um grande impasse na renovação do contrato do jogador. E aí, eu não duvido nada que o Corinthians chegue lá e fale, não, eu pago isso tudo. Porque é mais ou menos que nem o Rames Rodrigues, né? O São Paulo contratou o Rames Rodrigues assim. Não, vem aqui, luvas é no ano que vem. Ano que vem chegou. Daqui a pouquinho tem que pagar. Retorno técnico ele não deu até agora. Tomara que ele jogue bem e tal, mas não aconteceu. Porque o dirigente de futebol é dessa maneira. Depois vê como é que fica. Amaldo, quando a parceria Landim e Algodão, quando o Algodão vai conversar com o staff do Gabigol, vamos combinar aqui que seja 3 anos, 2 milhões por mês, mais luva. O El Gordon, ele leva pro Landim, o Landim aprova, né? Esse é o ciclo normal. O ciclo normal é esse, a minha dúvida... Você acha que ele chegou e falou, tá feito. Depois leva e falou, fechei assim. A minha dúvida é se antes de apresentar, de concordar, né, com isso, ele submeteu a aprovação do presidente ou se ele por conta, não, o presidente vai topar e tal, eu não sei, só não sei. Eu sei que parou no presidente, foi ali que parou, isso aí é certo. Quando bateu nele, e acho que não foi só porque ele achou muito coisa parecida. Foi também pela repercussão, porque muita gente já foi no ouvido e falou, peraí, que negócio é esse? Por que vai dar mais 4 anos de contrato com aumento de salário? O jogador em má fase, gente, o Gabigol hoje, a realidade, a pessoa já esqueceu, ele é reserva. Ele é reserva no Flamengo. Ele não é nem titular. Ele não é um reserva assim, ele é reserva, ele é banco. Ele era com o Sampaoli e continuou com o Tite. Ele é banco.
E eu não sei nem como é que ele vai entrar nesse time. Ele vai ter que capinar sentado, como diria o Apolinho, para conseguir arrumar um espaço nesse time. Pela característica, pela formação do time do Tite, pelos jogadores jogador que já chegou, enfim. Se for 4-3-3, ele vai ter Pulga, De La Cruz, Arrascaeta, os 2 pontas, que pode ser Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Onde que ele vai entrar? Ele vai ter que fazer algum outro papel, talvez jogar de ponta direita. Como é que vai ser? Vai barrar o Pedro? Será? O Tite levou o Pedro para a Copa, não levou ele. Eu tava pensando nesse time, será que Pulgar, Gerson e Arrascaeta, ou De La Cruz pelo lado direito, Cebolinha pelo esquerdo, pode ser isso? Pode ser também. E o Pedro... Pode ser, ou o Gerson na ponta direita. Então, mas de uma forma ou de outra, é ruim, é difícil de entrar aí para o Gabriel se encaixar. Ele vai ter que estar voando e vai ter que se adequar ali ao que o Tite vai querer. E quando a gente usa a seleção brasileira como referência, o que acontece? O Gabigol não disputava a posição com o Pedro. Ele disputava a posição com outros jogadores de lado, né, na visão do Tite, né? Que ele levou vários jogadores para jogar do lado do campo. E o Pedro era o homem de margem de área. Mas o Tite levou o Pedro. Ou seja, claramente ele gosta do Pedro. O Gabigol, mesmo quando o Gabigol estava fazendo gol de final de Libertadores, ganhando tudo, artilheiro do Brasil em 2019, ele não era chamado. Era chamado eventualmente. Então, me parece que pelo retrospecto, não é que o Tite não gosta do Gabriel. O estilo, a maneira de jogar do Gabriel não me parece, pelo histórico, ser aquela que ele mais gosta para o time dele. Então, para o Gabriel jogar, eu imagino que ele vai ter que estar muito bem para criar aquela situação que o Tite vai ficar, pô, eu tenho que encaixar esse cara no time. Treinando pra caramba, entrando, metendo gol, jogando muito bem. E aí não é uma questão só física, é técnica também. Tecnicamente ele teve um declínio muito grande no ano passado. Então ele tem um desafio. Ele hoje é um reserva. Com reserva você não pode negociar em bases de jogador em alta. Não está em alta. Foi reserva na final do Carioca com o Vitor Pereira, em vários jogos com o São Paulo na reta final da passagem dele, contra o Botafogo mesmo, que foi uma das mais importantes vitórias do Flamengo no ano só de fiascos, lá no Newton Santos, no Engenhão. Ele ficou atrás do gol aquecendo, não entrou. O jogo que o Bruno Henrique decidiu. Que foi a primeira derrota. Também, né? Também ficou fora. Na final da Copa do Brasil, ele é escalado de saída no Maracanã. Foi um desastre. Aí já aqui no Morumbi ele fica no banco. Quando entra a primeira bola, ele cai. Ele vai dominar, cai. Então, muito mal. Então, assim, ele hoje é um reserva. E aí parou no Landim. Agora, a pataquada está formada. Essa desistência do Corinthians... eu acho que enfraquece um pouco a discussão do staff do Gabigol com o Flamengo. A questão é se voltar no meio do ano. Então, eu não duvido de nada. Nesse momento, acho que enfraquece um pouco a conversa. E aí, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer que ele tem um contrato até o final de 2024. Ele tem uma grana dele garantida lá, vai receber em dia, o Flamengo vai pagar em dia, sem nenhum problema. Então, e aí, o que vai acontecer? Vai ser um problema para o Tite? Ou ele vai se conformar, por exemplo, se for definido mesmo que ele será banco, será usado só em momentos especiais ou poucos momentos pelo Tite? Quer dizer, as próximas semanas a gente já vai notar isso, quando a bola começar a rolar, o que é que o Tite vai fazer mesmo com o Gabigol. Ou não, ou ele decidiu agora, já está treinando antes, o Mauro falou que está fazendo treinamento físico e também vai fazer treinamento técnico, ele pode voltar a ser uma boa alternativa. Agora, o contrato vai caminhando para o final. Se chegar na metade do ano e ele entender que tem que fazer um acordo com algum outro clube, agora, o clube, para contratar o Gabigol, não vai oferecer uma cesta básica, com todo respeito. Vai ter que ter garrafa para vender. É isso que a gente tem que saber. Se o clube que fizer isso, aqui no Brasil talvez, realmente vai dar um passo maior que a perna, ou então não, vai contratar sabendo que tem condições de pagar. A gestão dos clubes está muito em moda na discussão dos últimos tempos e muitas pessoas não entendem muito isso. Felizmente há outras que entendem. Entendem que tem que abordar se o jogador é bom ou não e a bola rola e fim de conversa. Não sei se tem que ser assim. Eu insisto nisso. Eu acho que quem ama efetivamente uma agremiação, um clube de futebol, tem que pensar na gestão, como é que o clube está sendo dirigido, como é que o caixa do clube está sendo cuidado. Só vai ter sucesso dentro do campo. Sucesso, eu digo, por muito tempo, quando a administração do clube comprovadamente for eficiente, né, séria, responsável, cuidadosa. Gastar por gastar. Mas tem uma coisa também, viu, professor? Vamos supor, vai voltar agora, semana que vem, a maioria dos clubes tudo voltam, né, para fazer pré-temporada. Aí o Gabigol volta e espera ter contrato, que o senhor falou, até o final de
de 2024, né? Tem um ali. E aí, ele não, vamos supor que ele não seja titular na temporada. Certo. Com o Tite. E daqui a 6 meses ele pode assinar com outra agremiação. Certo. Ninguém vai dar o dinheiro que ele tá pedindo, não, pô, porque não é titular. Não vai estar jogando, o cara vai dizer assim, peraí. É isso. Desvaloriza bastante. A desistência. Ô, velho, você não tá jogando aí. E se ele estiver bem, o Flamengo dá. Se ele estiver bem, o primeiro time que vai querer dar um contrato pra ele é o Flamengo. A grande questão é que, assim, agora vem o Campeonato Carioca. Aí pega lá um Volta Redonda, um Madureira, um Boa Vista, mete uns gols, aí os caras vão lá e renovam o contrato dele. Esse, eu acho que essa é uma possibilidade grande. Os dirigentes com medinho de perder o jogador, aí renova, dá tudo que o Gabriel quer, ou quase tudo, porque fez gols em 3, 4 times pequenos, um golzinho num clássico ali, sabe? E vai lá e renova. Eu acho que a avaliação tem que ser técnica. O contrato, 4 anos, é um absurdo, faz por 1 ano, por 2 anos, com meta, o que for. E o clube não pode ficar se curvando a isso. Se o Gabriel foi embora, vai embora, pô. Se tiver que ir pro Corinthians, vai pro Corinthians, vai para onde ele quiser. Agora, ele tem que dar retorno. Ele já se pagou, na minha visão. O que ele custou, o que ele já devolveu, né? Não só em premiações de títulos que ele ajudou muito a conquistar, mas também retorno de imagem para o clube. É um jogador que tem muito carisma, a criançada gosta dele e tal, e compra camisa e vê e tal. Então, acho que foi um investimento bem feito, bom para todo mundo. Ele ficou feliz, o Flamengo também, a torcida. Mas chega um momento que, assim, você não pode viver do passado. Você tem que viver do presente e projetar um futuro. Se você não consegue jogar futebol... Muitos torcedores do Flamengo falam assim, o Gabigol vai virar o novo Luan. Você vê isso muito na rede social. É um receio que muita gente tem, porque acha que ele pode se acomodar. Eu acho um exagero comparar com o Luan, que teve um declínio absurdo na sua carreira. Acabou de ser liberado pelo Grêmio, né? O Grêmio está preocupado com o homem, agora o homem já está sem emprego, né? Quando saiu do Corinthians, era esse discurso, né? Não, estamos preocupados com o homem. Vamos recuperar o jogador. Recuperar o jogador. O jogador ficou lá, jogou 5 partidas ali, entrou em 5 partidas, me parece, alguns minutos, e agora já não está mais empregado. Mas, enfim, eu acho um exagero. Mas a preocupação com o risco dele não voltar a jogar no seu melhor futebol, eu acho que ela é pertinente. Pela queda acentuada, pelas declarações que ele não demonstra autocrítica. Você pode ver, ele nunca fala, realmente, eu fui mal, preciso melhorar. Nunca diz isso, que eu acho até uma certa imaturidade, porque é tão óbvio, né? A questão da vida artística, que o atrai claramente. Então, você vê que é um cara que tem outras distrações. Enfim, isso aí até me lembra um pouco o especial lá, a série do Beckham, né? Quando o Alex Ferguson abre mão dele, ele vai para o Real Madrid. É justamente no momento que o lado popstar do Beckham atinge esses patamares tão altos, que tem um momento que a mulher dele vai ter um bebê, um dos filhos, e ele vai tirar uma foto para a capa de revista. Com duas modelos da hora. Com quem mesmo? Com Rihanna, né? Beyoncé e mais uma outra, que eu não estou lembrado agora. 2 mulheres famosas da música e tal, do mundo artístico. Ele vai fazer a capa de revista. Mas aí e o filho nascendo. E a Vitória Beckham cuspindo a abelha africana, porque ela vai ter o bebê e ele não estava lá, ele estava no compromisso de popstar. Quando o Ferguson, ele pega... É muito legal a série nesse aspecto, que mostra assim, o Ferguson leva ele pela mão, né? Garoto, com 13 anos de idade, pro vestiário. Ninguém entrava no vestiário, né? Ele leva o garoto. Paul Ince. Isso. Os caras falam Paul Ince mesmo, que era capitão já era o time campeão lá, com o Cantona chega, o time é campeão, o United começando a mandar no futebol inglês para valer. E o Ferguson leva ele pela mão, tipo, garoto, você vai jogar aqui, para mostrar. Esses caras aqui, você vai jogar. E ele joga com eles e vira um grande jogador. E os jogadores acham esquisito, né? O Paul Ince mesmo fala, porra, o que esse garoto fazendo aqui dentro? Ele de terninho, né? De gravatinha ali e tal, aquela roupinha ali e tal. E o Ferguson é quase um pai, o segundo pai dele. Ele rompe no momento que, claramente, ele até deixa isso claro na participação dele, quando ele fala. É mais ou menos o seguinte, pô, ele virou popstar mais do que jogador de futebol. Ele está dividido, pelo menos, né? E aí não serve pra gente. Não serve. Ele vai negociar com o Real Madrid. O Real Madrid, aquela onda dos galácticos, queria justamente isso, né? Tem até uma frase do Florentino que eu estava vendo outro dia da época, né? Ele falando do Raul, que o Raul fazia gol, mas o Raul não era midiático. E que esses jogadores como o Beckham, Ronaldo e tal, esses vendem camisa, esses trazem fãs pelo mundo. Né? Vai para a Ásia, para a Ásia. Né? O Beckham na Copa 2002, ele era mais assediado pelas japonesas, coreanas e tal, do que o Ronaldo, que era o jogador mais famoso e tal, porque o Beckham é um galã, aquela coisa toda, é uma loucura, né? E então, até vocês se enfrentaram no caso, né? O Brasil jogou contra a Inglaterra. Agora, eu acho que o Gabriel, ele tem esse outro lado. Isso é normal que haja uma preocupação, porque o foco, eu penso assim, do atleta profissional de alto nível, não pode ser dividido. Se você quiser ser cantor, ator, jogador ao mesmo tempo, não. E você acha que tem esse pai para conversar com ele, Mauro? Não tem. E não tem dirigente do Flamengo com coragem para ter uma conversa adulta, uma conversa profissional, cara. Porque eu acho que é impossível. Eu respeito outras opiniões, mas se você quiser, qualquer esporte, qualquer um,
em alto nível, se você quiser fazer coisas paralelas que tomam seu tempo, que distraem a sua mente, cara, você vai só jogar bola, cara. Para você ser um dos melhores, você vai jogar bola, treinar e cuidar do teu corpo. O Beckham chamava tanta atenção. Com o microfone da PAN, eu fiz os 100 anos da magia branca. 100 anos do Real Madrid em Madrid. Fiquei 15 dias lá e Roberto Carlos, Beckham, Zidane e outros... Raul, Ronaldo, Roberto Carlos. Ronaldo e outros estrelados. Salgado. Né? E o pessoal ficava na porta da concentração do Real, bonita concentração do Real, era show quando chegava o carro do Beckham. Uma Ferrari prateada, com aquele ronco fascinante. Você sabe que você tem uma. Ele fala... A minha é dourada. A dele era prateada. O ronco é o mesmo. O ronco é a cor, a sua brilha mais. Inclusive, outro dia ele estava discutindo comigo sobre isso. Que o ronco dele, da Ferrari dele é mais bonito do que o da minha. E subia aquela rampa, um impasse. Aquela rampa onde eles estacionavam os carros. Só tinha carro ruim lá, né? Dos estrelados. Mas a do Beckham era... a estrela. Era o carro estrela. O carro Madrid. No filme ele fala também que ele comprou logo o carrão lá. Então, eu vi como é que era, porque o Roberto Carlos que falou, daqui a pouco o Beckham vai chegar. Observa como é que é a chegada. Certo? Não da máscara, não é nada disso dele, mas eu estou dizendo a chegada. Né? Então, chamava a atenção das pessoas que ficavam lá, porque as pessoas ficavam do lado externo da concentração, só para depois também acompanhar a saída dos jogadores, todos eles estrelados que fascinavam os torcedores. Mas exatamente nessa linha que o Mauro falou, quer dizer, grande popstar. O Cecil e o Robinho vai para lá, o Luxemburgo leva. Aí o Cecil fala que ele chegava no vestiário todo bem vestido, né? Onde é que você compra roupa? Aí ele falou, tal loja. Vai lá que eu vou mandar te dar um desconto. Cecil falou que pegou só uma sandália e uma camisa, quando foi ver, 25 mil euros. Queria devolver, mas não podia, né? Meu Deus. Pô, jogador do Real Madrid. Agora já foi. Já foi. E naquela época, muita mídia. Então, mas eu acho assim que hoje falta muito assim, alguém para conversar com esse tipo de atleta. Sim, muito. Sim, é alguém com tamanho e com coragem. Eu lembro mesmo que algumas vezes eu estava fugindo assim do foco, por exemplo, até de dentro de campo mesmo, o Parreira uma vez falou a mim, ele nunca me chamou de vampiro, né? Ele falou, Marquinhos, se você roubar 6 bolas para mim na posição que você joga, você já pode fazer o que você quiser dentro de campo. Eu preciso que você roube 6 bolas. Que eu só queria jogar e não queria marcar ninguém. Então o cara sentava assim, ó, vamos começar aqui. Eu acho que falta esse diálogo hoje com vários jogadores. Sim. Aí terminou o treino e falou, ó, senta aqui comigo, deixa eu conversar com você, ó. Roube 6 bolas, que o scout tá fazendo aqui, tá faltando mais uma perna no meio campo, mais algumas bolas roubadas, e é você que não tá fazendo. E aí, ia falar o quê? É porque entrava em campo pensando, de, pô, tenho que roubar 6 bolas primeiro para depois jogar. Sim. Eu acho que falta isso hoje, essa conversa. Eu acho assim que alguém chegar pro Gabigol, vem cá, velho. Conhecimento, habilidade e tamanho para chegar e falar, entendeu? Porque assim, na realidade, assim, o que eu entendo, assim, é que o Gabriel, esse ano de 2023, ele voltou muitas casas. Assim, ele está desperdiçando uma oportunidade, assim, ele arranhou uma idolatria que ele tem com a torcida do clube que ele defende, cara. Pô, pra quê? O que ele ganhou com isso? Aquela aparição dele na coletiva do Dorival Júnior no Rio de Janeiro, depois da derrota, né? No primeiro jogo da final. Aquilo foi muito infeliz. Aí depois ele vai na zona mista aqui em São Paulo, depois do jogo do Morumbi, São Paulo campeão, o Flamengo perdeu mais um título. Ele passa e fala, não, Dorival, eu gosto muito dele. Eu vou falar, tudo bem, você pode mandar. O que eu falo? Você pode mandar perfume de presente no Natal, caixa de cueca, batom, flores, o que você quiser, cara, de presente do Dorival. Pode mandar beijo pra ele, mas tudo tem o seu momento, né? Você está na coletiva do técnico adversário, no Maracanã, vários jornalistas entram ali, pra que aquilo? Qual o objetivo daquilo? O abraço é dentro do campo, né? Como os jogadores fazem, é muito comum isso, é até legal. O técnico adversário foi seu treinador, você gosta do cara, vai na beira do campo, na frente de todo o estádio, abraça o cara, mostra seu respeito, seu carinho pelo treinador e vai pro campo. Agora nós somos adversários, vamos pro pau. Agora ali, depois de um jogo que o Flamengo perdeu, de novo, vamos inverter os papéis. Imagina o jogador de São Paulo tivesse perdido no Morumbi o título do Flamengo, né? E aí o técnico do Flamengo é o São Paulo, e vai lá um cara do São Paulo para mandar beijo pro São Paulo, fosse o caso. Iam gostar? Não, claro que não. O Gabigol fez isso. Você tem 2 exemplos aqui que é só você inverter os papéis. É uma bobagem, acho até meio infantil. Outro dia, o Fernando Praz participou com a gente aqui, até falando sobre esse entorno do jogador, que muitas vezes não tem aquela pessoa
para fazer uma crítica ou até mesmo dar um conselho? Não houve não. Não houve não. Nunca houve, alguns nunca, aliás, os mais estrelados desde pequenininho, Pedro. Esses daí... Eu posso colocar nesse pacote aí o Neymar. Eu acho que ele já é um senhor. Mas eu acho que desde aquele momento que ele foi contratado por uma multinacional com 9 anos de idade, eu acho que ele nunca... Você pode contar nos dedos as vezes que um garotinho como aquele ouviu não. Isso é terrível. Não, e aí o Fernando Praz até disse, né? Quando chega uma pessoa que fala, cara, não tá muito legal isso que você tá fazendo... Não, entendeu? Melhor não, né? Ele fala, o jogador se afasta dessa pessoa. Não interessa. Exclui do círculo de amizade, tudo, enfim. É o que a gente vê no futebol brasileiro, no futebol como um todo, né? Isso. Principalmente essas grandes estrelas como o Vanderlei citou, que desde a infância já são tidas aí como grandes promessas e tudo mais. Exatamente. Tudo pode, sabe? Tudo pode. Tudo que faz é bonito. Porque... é um talento tão especial que, puxa vida, não me toques, é um cristal. Será que isso é bom? O mundo real permite isso? Sabe, você vai tomar trombadas na vida, é impossível que você... Até aqueles mais poderosos ouvem não, tomam trombadas, sabe? Não são só flores. Sim. Eu acho isso. Ainda sobre o Flamengo, a gente tinha comentado aqui do Felipe Luiz, ainda no começo do programa. Felipe Luiz se aposentou, pendurou as chuteiras e agora o Flamengo está buscando aí um lateral esquerdo no mercado da bola. Tem a possibilidade do Juninho Capixaba, negócio que envolve aí 6,5 milhões de euros, 35 milhões de reais, mas o Flamengo também tem outro negócio com o Bragantino pelo Léo Ortiz. E a outra opção seria o Matias Vinha, mas a Roma pede 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais. Então são as duas possibilidades que aparecem para o Flamengo, mas duas equipes fazendo jogo duro. No caso da Roma e também no caso do Bragantino. Mauro César, sobre essa questão, em quem o Flamengo deveria concentrar suas forças e tentar a contratação? Juninho Capixaba, Matias Vinha ou até mesmo um outro nome no mercado? O scout do Flamengo podia trabalhar com outra possibilidade aí. Mercado sul-americano, tantos bons jogadores, né? Que às vezes a gente vê primeiro na Europa ou depois numa seleção aqui, né? Em quem o Flamengo deveria concentrar as suas energias nesse exato momento? O Léo Ortiz, o que está acontecendo é que o jogador teria uma promessa do Bragantino de viabilizar a sua saída e o jogador quer ir para o Flamengo. O Bragantino alega que não era bem isso, que os valores mais ou menos ali que o Flamengo oferece, algo próximo, seria para uma venda para o exterior e está pedindo muito mais dinheiro que o Flamengo ofereceu. Então, uma distância grande aí. A estratégia do Flamengo, pelo que eu apurei, vai ser esperar. Deixar que o empresário, o jogador pressione o Bragantino até chegar perto de um acordo. O Flamengo não vai priorizar outro zagueiro, vai aguardar. Por quê? A temporada começa agora, eu até não discordo muito disso não, acho que o ideal é você ter todo mundo no primeiro dia de trabalho, mas para jogar o Campeonato Carioca agora no começo do ano, entre você contratar na correria e você esperar mais algumas semanas e trazer alguém em fevereiro, final de janeiro, perto do Carnaval, não vejo o menor problema, porque você ainda vai ter muito tempo o cara chegar, se incorporar, treinar, entrar em forma, conhecer os colegas, até chegar na reta final do Campeonato Carioca e depois na parte importante da temporada, é tempo suficiente. Não vejo isso como um problema, não. E são negociações difíceis, né? Então, até entendo que o tempo pode ser usado, porque você vai esticar a corda numa negociação. Né? Um puxa daqui, um puxa dali, uma hora. É o caso lá do Vinha. É claro que a Roma vai ficar especulando ao máximo, ela tem tempo para isso, para tentar tirar mais do Flamengo ou de algum outro clube que se interesse. Mas pode chegar um momento que a Roma tenha que falar, cara, eu preciso vender pela grana que eu tenho, porque eu tenho que comprar jogador. Eu preciso vender esse cara que está emprestado para poder atender alguma demanda lá do Mourinho para reforçar jogadores com jogadores contratados. Ele está emprestado para o Sassuolo, ou seja, o cara está fora dos planos do clube que detém os seus direitos. Mas o Capixaba, pelo que o valor que está sendo pedido, acho que não vai haver nenhuma chance de negociação. Então, acho que a tendência é o Flamengo esperar o Léo Ortiz ao máximo e buscar outros jogadores para lateral. Aliás, algum nome vai pintar, eu não tenho nome, mas eu sei que estão de olho em mais nomes para a lateral esquerda. E eu acho que em algum momento vai vazar algum nome. Alguém vai conseguir apurar, eu não tenho esses nomes, repito, mas a informação que eu tenho é que ele já tem plano B de jogadores aqui do Brasil e de fora do Brasil, que atuam no exterior para tentar preencher essa lacuna, porque só tem o Ayrton Lucas, né? Só tem um lateral esquerdo no elenco. Porque o Vinha está caro demais, acho que não vão chegar no valor que a Roma quer, e o Capixaba também.
caprichava também. O Léo Ortiz, que é o jogador que, assim, dos três, me parece bem claro que é o mais desejado pelo Flamengo. Então eles vão esperar, vão ver se consegue se aproximar de um acordo. Até os colegas do GE trouxeram a informação que o Mateuzinho interessaria ao Bragantino, ofereceram uma boa proposta, um salário melhor, e o Mateuzinho não quis ir para lá. Porque o Mateuzinho, ele se inspira no Rodinei. O Rodinei é a inspiração do Mateuzinho. E eu observei realmente que ele se inspira no Rodinei. No Fla-Flu, a falha que ele cometeu foi típica do Rodinei. E no Atlético Mineiro 3-0, daquele sacode que o Galo deu no Flamengo Maracanã, a falha dele no primeiro gol, nem o Rodinei cometeria. Então ele consegue ser pior que o Rodinei defensivamente. Mas o defensivamente é um horror. Como o Rodinei é péssimo defensivamente. Mas o Rodinei no ataque ainda consegue ser produtivo. E na última temporada foi muito bem. Do meio para frente funcionou sempre muito bem. Você quer ver um jogo, Flamengo e Corinthians 1-0, gol do Bruno Henrique, que ele cruzou a bola no último lance do jogo. Ali ele estava jogando de ponta direita, o Rodinei. Ele entrou para jogar de ponta direita. E deu certo, cruzou aquela bola. Em alguns momentos, com o Renato Gaúcho, ele jogava, né? Exatamente, foi com o Renato. Ele, ali do meio para frente, ele vai. Na defesa é um horror, um negócio pavoroso. O Mateuzinho, defesa e no ataque, é isso que quer dizer? Eu acho que o Mateuzinho no ataque, ele às vezes dá certo, mas não tanto quanto o Rodinei é melhor. E na defesa é tão ruim ou pior que o Rodinei. E o Bragantino queria o Mateuzinho, mas o Flamengo, o que acontece? Ninguém quer sair. Os caras relutam para sair. Porque tá jogando ali, tá no Rio de Janeiro. Claro que o Vampeta fala, ganha bem, ganha em dia, tá tudo bem, vou ficando aqui. Rapaz, do mundo da bola, todo mundo fala que se acomoda. Jogar no Rio, ganhando em dia, é melhor que Madrid, professor. Melhor que Madrid. Você teve lá no CT do Madrid, 100 anos do Real Madrid. Mas jogar no Rio de Janeiro, recebendo quase o Grobrai lá, Globo, tudo, Maracanã. Jogador do Flamengo. Lá, jogador do Flamengo. Sucesso, né? Aí é sucesso. O Matheus falou o quê? Vou lá pra Bragança comer aquela... Linguiça, né? Linguiça de Bragança lá que o Porcari trouxe aí pra vocês, né? Todo mundo ganhou, né? O Vampeta ganhou. Não, o Porcari trouxe pra todo mundo, que ele perdeu a aposta pra mim. É verdade. É verdade. Trouxe pro Pilhado também, Pilhado tá curtindo.